Gente, a gente precisa se mexer. Quando claramente na sua cabeça ali de par, você sabe quem são as pessoas que tem que se mexer, você vai atingir pessoas que estão performando muito bem ou que não deveriam receber essa mensagem, vai acertar essas pessoas e não vai acertar quem a pessoa que não tá se mexendo, às vezes nem vai, nem chama. Exatamente. Empresas onde as pessoas estão mais maduras ou o grupo tá mais maduro, conseguem se relacionar melhor e ter esse feedback acontecendo no dia a dia de um jeito muito mais natural. E foi um feedback que foi assim, Má, eu acho que ainda não, só mais um pouquinho, sabe? Eu acho que falta um pouquinho, acho que falta você fazer um pouquinho mais. E ali, naquele momento, eu não senti nenhuma abertura, sabe? Para perguntar o que era esse pouquinho mais, o que estava faltando ainda, sabe? Então, naquele momento, aquele feedback para mim foi zero construtivo, foi bem frustrante, na verdade. Ter esse intuito de ajudar o outro e não, tipo, quero lacrar, quero sair por cima dessa situação. É essa construção, e quando eu te ajudo, eu também evoluo, e quem é líder, estar aberto para ouvir também o seu liderado, né? Sim. Num ambiente de extrema segurança psicológica, de bons relacionamentos, de abertura, de transparência, talvez uma ferramenta de feedback nem fosse necessária. As pessoas conseguiriam falar cara a cara, olho no olho, sem grandes receios. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatum Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Hoje, muito feliz, episódio número 28 de 2023. Pode ser temporal ou não? Tem que ser atemporal. Episódio de número 28, isso é o que importa, ao lado da nossa digníssima Michele Silva. Nossa, hoje foi bem assim, né? Esse início. Olá, Flós. Olá, pessoal que estão nos assistindo e nos ouvindo. E vice-versa. Eu sou a Michele, sou gerente de comunidade aqui no Granato, responsável por intermediar e mediar os grupos que giram em torno da nossa marca. E eu estou muito empolgada para esse episódio porque voltei a lutar, voltei para minha fase guerreira. Muito bem, vai então, guerreira. Momento endorfinada, Flós, para esse episódio. Excelente. Hoje falaremos sobre como ter conversas difíceis no trabalho ou o famoso feedback. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer grandemente ao Granatum, o nosso software de controle financeiro que apoia, financia e faz tudo isso aqui acontecer, esse conteúdo maravilhoso chegar até você. Então gostaria de agradecer demais ao Granatum. E se você ainda não testou, se cadastra lá no www.granatum.com.br e cadastre-se para testar 7 dias na faixa. Certo, Michele? Exatamente, melhor software da galáxia. Exatamente. Gostaria de agradecer todo o time que ajuda muito com feedbacks e também a vocês que nos ouvem e nos assistem. Se você está aqui pela primeira vez, ouça até o fim esse episódio, se curtir, ouça mais episódios e daí compartilha aí com seus amiguinhos, compartilha com a mamãe, com o papai, com o vovô, a titia, o papagaio, todo mundo, porque ajuda demais a gente e ajuda também a nossa mensagem a chegar e ajuda a gente a transformar cada vez mais pessoas. Certo, Michele? Conhecimento é transformação. Exatamente. Conhecimento é poder. É poder. Então vamos empoderar todas as pessoas. Se você já nos acompanha, então compartilha desde já este episódio novo que está aí para você. Certo, Michele? Certíssimo, como sempre. Então tá certo. Então, hoje nós vamos falar sobre como ter conversas difíceis no trabalho. Então, eu gosto de ter uma visão, eu tenho uma visão muito particular sobre negócios, que não é formada só por mim, é formada por todas as escolas que eu consumi até hoje, que está relacionado com comunicação. Então, o DNA de um negócio, ele é basicamente, fundamentalmente formado pelas conexões que nós temos entre as pessoas dentro da empresa. E é muito comum que essa comunicação dentro da empresa, ela seja enfraquecida em vários dos seus elos. Então, empresas que têm muito sucesso, têm uma comunicação muito certa, têm times muito bem entrosados, tem times que entendem, se respeitam e são mais ágeis por isso. Então, por isso, é muito importante que a gente cuide de todos os pontos de comunicação.
E o mais difícil de todos é justamente você chegar para o seu coleguinha ou para a sua coleguinha e mandar o papo reto. O que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo? Como que as coisas poderiam acontecer melhor? Sempre porque eu acho que, assim, historicamente, a estrutura de uma empresa, ela se dá pelos laços de comunicação que acontece dentro dela. Quando você tem hierarquias existentes dentro desses negócios, então as conversas passam a ter um peso diferente. No Granatum, nós temos aqui uma estrutura mais horizontal e hoje, né, 13 anos depois de empresa, eu posso dizer que já funciona melhor, já acontece melhor aqui a visualização da figura do Flávio como sendo um membro da equipe, como todos os outros membros da equipe. Mas quando a gente criou a empresa lá em 2008, né, o WebGo, nós, os sócios do negócio, a gente tinha uma dificuldade, encontrava uma dificuldade muito grande dentro do negócio, porque todas as pessoas viam a gente como sendo a última palavra. E não é bem assim, né? Não é porque nós somos os sócios, os donos do negócio, que a gente sempre tem razão. Então, essa desconstrução, ela aconteceu ao longo de 13 anos e hoje, sim, a gente tem debates muito importantes onde quando o Flávio fala numa roda, participa de uma reunião e fala, é só mais uma opinião e isso não tem um peso diferente de qualquer outra pessoa. Quando você tem um negócio tradicional hierarquizado, é sempre muito difícil receber ali do seu par, que no caso pode ser o seu líder, um feedback, por exemplo. Falar assim, o seu trabalho está sendo bem feito, o seu trabalho está sendo mal feito. Isso pesa. E a arquitetura dessas relações de uma empresa com uma organização que não é horizontal, então qual é a diferença de uma organização horizontal? Você tem as figuras lado a lado e você não tem aquela hierarquia de diretor, gerente, coordenador, aquelas vozes de poder que foram se construindo ali, porque é uma hierarquia. Numa empresa hierarquizada, você tem graus de poder, entre aspas, aí. E sempre que as pessoas se comunicam, elas levam em consideração esse contexto onde existe um certo poder. Então, se o seu par te dá um feedback negativo, e aí é muito louco, porque será que existe feedback negativo? Falaremos mais sobre isso mais para frente. Mas quando te dá um feedback de melhoria não muito legal, o primeiro pensamento, e eu já ouvi essas frases diversas vezes, quem ela pensa que ela é para falar comigo assim? Porque o meu chefe está feliz comigo. Ou ainda, o seu chefe te dá um feedback totalmente enviesado e errado, que não vai de acordo com os seus princípios e você acata simplesmente porque ele é o seu chefe. Então, essa estrutura de poder dentro de um negócio dificulta muito para que essas conversas difíceis existam e aconteçam de maneira fluida para contribuir para o crescimento do negócio, certo? Não, sim, mas uma coisa que eu acho importante que você falou, essa questão de ter essa liberdade, né, desse papel que existe aqui no Granatum, ele tem que estar sempre sendo reforçado, né? Porque o time ele vai se renovando. Então, assim, em alguns momentos a gente vai contra algumas coisas que você traz, mas foi necessária muita maturidade. Então, assim, para esse time que vai se renovando, a gente sempre tem que estar ressaltando, né? Sim. Esse papel que você pode ir contra. Às vezes eu vejo que quando eu mando alguma mensagem para você, você fala, é só a minha opinião, assim. Se você quiser seguir por outro caminho, tá tudo bem. Porque acho que às vezes a gente acaba... Por mais que a gente tente se desvincular dessa figura, é uma pessoa que tem um peso, que tem uma importância, que tem uma bagagem. Então a gente às vezes sempre tende a... Isso é difícil demais. E até falando por mim, assim, primeira coisa, né? Então, falando como empreendedor, para você que é empreendedor, depois eu vou falar como membro do time, como um funcionário, sendo um funcionário também. Como empreendedor, é muito difícil, porque você flerta com o poder o tempo inteiro. Sim. E o poder, ele te dá a opção de errar e ninguém te julgar por isso. Então, mas foi ele que mandou. Então, se você é um empreendedor e tá indo por um caminho totalmente errado, todo mundo te alertando, tá indo errado, cara, tá indo errado. E você fala, não, mas nós vamos para lá porque eu estou mandando. E você erra, ninguém tem a liberdade de falar assim, tá vendo?
estava errado, a gente estava vendo que estava errado. E você, com o poder, você fala assim, eu vou assim mesmo. Então, é um lugar confortável, porque você pode construir uma casca onde você está... Um dos pontos principais para o feedback ser difícil é justamente você ficar nessa defensiva ou se sentir agredido. Quando você tem esse poder, sendo o sócio, sendo o gestor, sendo o diretor, isso aqui, você se blinda desse medo e vai indo do jeito que for e não importa. Mas... esse é o caminho muito fácil de se seguir. Eu poderia morar nesse lugar. Então, você precisa também, você é empreendedor, você é empreendedora, se reconstruir e vestir uma carapaça de muita humildade, para a todo momento entender que você está contribuindo só com um ponto de vista. E a gente tem vários pontos de vista dentro do negócio, né? Sim. Uma coisa que eu queria trazer aqui também que eu acho muito importante é que quando eu entrei no Granata eu tive essa dificuldade de me acostumar, né, com esse ambiente. Então eu venho de meu emprego anterior, tinha feedbacks mensais, né? E era muito engraçado que você já tá meio condicionado. Então eu sabia mais ou menos como funcionava a dinâmica. Então primeiro ela me apresentava todos os pontos positivos, mas eu não prestava atenção nos pontos positivos porque eu estava ansiosa para ouvir os negativos. Eu queria saber o que eu tinha a melhorar. E aí era uma coisa assim, mensalmente eu tinha aquele feedback, mas nem sempre você tá apto a ouvir aquele feedback, porque é uma coisa que assim, tem que acontecer, você estando bem ou você estando mal, ele acontece. E uma outra coisa que eu queria trazer é que eu já fui líder, né, na época que eu trabalhava com atendimento, e às vezes a gente não tá pronto para ser líder, né? Tem meio que aquele caminho já pré-desenhado, quais são os lugares que você tem que ocupar, e você tem que ocupar. Se você quer crescer aqui dentro, né, esses são os lugares mais óbvios. E aí, quando eu me tornei líder da minha equipe, um dia eu estava na operação com eles, já era um nível 2, mas estava na operação, e no dia seguinte eu era a responsável. Então, trabalhar isso com quem estava do seu lado ontem e hoje, você tem que me ouvir como uma liderança, foi muito difícil. Umas pessoas me hostilizavam. Sério. De um dia pro outro, assim, né? Não é mais... E você sabe que eu me tratavam diferente. Eu ouvi hoje isso aí. Eu tava ouvindo a conversa do lado. Olha que coisa bonita. Tá coisa feia, mas eu não deu pra não ouvir. Exatamente aconteceu isso com o casal que tava do meu lado. O cara tava falando eu acho que era a namorada, a mulher dele, sei lá, alguma coisa assim, que ele não tava se sentindo bem. E aí ela falou assim, é difícil, né? Porque agora você é inimigo de todo mundo. Me parecia que ele tinha também passado para uma posição de liderança. Nossa, e foi muito difícil, assim. Nossa, eu saía todos os dias, chorava, porque eu achava que algumas pessoas não iam me aceitar e tal. E até as pessoas que eu tinha uma boa relação já, quando você ocupa esse lugar que você tem que cobrar, que você tem que pontuar, que você tem que dar feedback, essa relação, ela muda. Até a postura. Eu lembro que a minha supervisora falava assim, você tem que mudar a sua postura, você não pode... almoçar, tipo, tudo muda, assim, só que você continua sendo a mesma pessoa e aquelas pessoas continuam sendo as mesmas pessoas. E aí eu lembro de uma vez de um feedback que eu dei que teve uma repercussão assim, tenebrosa, que eu tinha 4 analistas, 2 de manhã e 2 da tarde. Então elas eram responsáveis pelo e-mail e pelo chat, fazer essa troca, só que tinha momentos que o chat tinha um volume muito maior, então a pessoa que estava no e-mail deveria ajudar a pessoa do chat. E aí eu tinha reparado que a dupla de tarde, uma ficava super tranquila, enquanto a outra se matava. Aí eu falei, vou mandar um e-mail para as 4, tipo assim, reforçando quais são os pontos importantes. E assim, eu mandei um e-mail numa inocência tão grande, e aí eu mandei e tal. Aí beleza, no dia seguinte, eu cheguei, as da manhã estavam putíssimas comigo. Quem estava performando melhor. Que estava performando melhor. E aí uma falou assim pra mim, eu acordo 4 horas da manhã porque eu moro lá em Mauá e não venho aqui pra ficar parada. E elas começaram a menina começou a chorar e eu assim, não era a minha intenção isso. Assim, eu não queria apontar de forma direta quem eram as pessoas, mas eu era imatura, eu tava começando. E aí eu fiquei me sentindo culpada depois. Porque muitas vezes é isso. Nem todo mundo nasceu pra ser líder. E às vezes, claro, você pode desenvolver isso. Aqui no Granata, às vezes, a gente tem algumas situações em que uma pessoa lidera, outra hora ela é liderado, mas existem esses lugares em que você meio que é jogado nesse lugar, nessa roda, mas olha nessa que coisa arena, interessante, né? Porque dar o feedback já é difícil. Você foi treinada para dar o feedback?
Não, um dia eu Não. estava recebendo feedback, no outro dia eu Você também estava- tinha que dar feedback. Só que você falou uma coisa muito importante aí. Endereçar o feedback é muito importante. Sim. Isso aqui, assim, ao longo de toda a minha carreira, esse é um ponto que eu aprendi demais. Falar assim, gente, a gente precisa se mexer. Quando claramente na sua cabeça ali de par, você sabe quem são as pessoas que têm que se mexer, você vai atingir pessoas que estão performando muito bem ou que não deveriam receber essa mensagem, vai acertar essas pessoas e não vai acertar quem a pessoa que não tá se mexendo, às vezes nem vai, nem chama. Exatamente. Não se vai se doer de forma Já tá alguma. ali. Então, endereçar o feedback é uma coisa muito importante. E a gente vai falar Sobre aqui sobre uma ferramenta para ajudar nisso, né? Nesse endereçamento. Mais para frente. Fica aí. Não, mas é isso assim que eu queria trazer. E aí, quando eu entrei no Granato, eu lembro que aqui os meninos sempre falaram bastante sobre é permitido errar. Mas quando a gente vem de um mercado onde há anos, se você errou, você pode levar uma advertência, uma suspensão. Então, a gente carrega todo esse histórico, toda essa bagagem. E aí, eu lembro que, às vezes, quando eu entrei no Granato, que às vezes me sinalizava uma coisa por mensagem, eu achava aquilo, meu Deus, estou errando, meu Deus, estou indo mal. Já criava toda uma história, né, uma narrativa na minha cabeça. E eu estava tendo uma reunião essa semana com o Matheus falando sobre o quanto, às vezes, claro, existem feedbacks que são mais estruturados, mas às vezes uma frase que você falar para outra pessoa no dia a dia muda completamente, positivamente ou negativamente, aquela pessoa. E aí eu lembro que nos meus 3 primeiros meses eu estava super imersa no Granato, mas ainda achava que não estava indo bem, que não estava performando o suficiente. E aí um dia eu tive uma ligação com um cliente sobre DRE, e tudo que eu falava para ele de orientação, ele me destruía, assim, sabe? Ele me rebatia, falava que não queria falar comigo, que ele foi me dando uma ansiedade. Eu lembro que tava o Marcel, que era de vendas, e o Ale, que é o nosso CFO. E aí teve uma hora que eu não conseguia, mas eu falei, Ale, eu não vou conseguir. E aí o Ale falou pra mim, não, tudo bem, eu converso com ele. E eu chorei naquele dia, assim, tipo, parecia que a descarga de adrenalina tinha acontecido, assim. Eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo. Essa questão dos relatórios não entrava na minha cabeça. Aí eu lembro que o Marcel virou pra mim, eu falei, Marcel, eu não tô indo bem, não tô conseguindo. E ele falou, como assim? Você tá indo super bem, você tá arrasando. E aquilo, pra mim, tipo, transformou, assim, a partir dali foi um novo momento dentro do Granato. E até pra gente ter essa cultura do feedback, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não se elogia com tanta frequência. E aí, quando ele falou aquilo, parecia que tinha tirado um peso, assim, sabe, das minhas costas. Eu tava conversando com o Matheus, falando o quanto, às vezes, esses momentos, algo positivo que você falar pra pessoa, algo construtivo, porque eu acho também é isso, né? Tirar esse pensamento de que aquela pessoa quer me destruir. É um trabalho em conjunto. E foi isso no Granato. Mesmo a gente tendo essa abertura, eu, no começo, tive essa dificuldade. E aí ele veio e falou, e eu fiquei assim, nossa, que bom. E aí, a partir daí, foi um novo momento. Quanto isso é importante, sabe? Tá vendo? Mas é uma coisa interessante. Você falou um pouco antes aí também sobre a estrutura do feedback na empresa que você trabalhou. Vinha primeiro os positivos, depois os negativos. Você já ficava ali, né, esperando aquele momento mais tenso. Porque eu acho que culturalmente a gente tem essa tendência a ignorar os pontos mais positivos. Porque é tipo assim, não, beleza. Como se o feedback de ponto positivo também não nascesse muita oportunidade de melhoria. E é comum nós enxergarmos o ponto de melhoria só onde está ruim. Ou a gente já pontua desse jeito, né? Então, olha só, o que foi bom? O que foi bom não é o que foi bom e ponto final. É o que foi bom e a gente pode potencializar. Então, pode ser que eu seja um péssimo líder. Só que pode ser que eu seja um ótimo, qualquer coisa. Eu sou um ótimo executor. Um ótimo executor. E o que acontece, né? Existem pessoas que querem sair dessa camada de execução e ir para a camada de gestão. Sim. Existem pessoas, e são poucas, que querem. E existem muitas pessoas que querem ficar na camada de execução e são tiradas e levadas à camada de gestão, porque existe essa... de novo, né? Culturalmente existe essa história de se você ascende na posição, você vai receber mais, vai ter mais condições. Eu já trabalhei numa empresa que a mesa
onde a diretoria comia era diferente da mesa onde outras pessoas comiam. Então você percebe na estrutura mesmo social, assim, né? E de muitos negócios, já existe esse lugar de onde a diretoria ou as camadas mais altas estão, é um lugar melhor. Então, aqui onde você está na camada de execução, você não tem tanto valor quanto ali naquela camada de gestão. E você perde demais esses você para de entender que, olha, você está executando muito bem. Pô, então, como que eu estou executando muito bem? Então, eu tenho que potencializar essa execução. Eu foco só no o que eu preciso fazer para virar gerente. Sim. Que normalmente está no feedback do que está te faltando, que é também igualmente importante. O que eu quero dizer aqui nessa fala só é que a gente ignora o feedback positivo e prioriza os feedbacks de melhoria, porque parece que só eles, ao melhorar eles, a gente vai melhorar como um todo. E não é só isso, né? E esses feedbacks de melhoria, normalmente eles estão no cerne desse momento de feedback. Então eu posso passar o dia elogiando seu trabalho. Uma frase que eu falar para você de melhoria vai ficar cravada na sua mente, você vai esquecer todo o resto. Então, é necessário também, é um momento de transição, né? Porque quando eu comecei no mercado de trabalho, sei lá, há 2 anos atrás, era tudo muito complicado, assim, não existia abertura. Então, hoje você tem muitas empresas, muitos negócios que dialogam mais, que dão um pouco mais de abertura de conversa, que entendem, no pior dos casos, entendem que é necessário existir o feedback de melhoria para que as coisas melhorem. Na minha época, não tinha tanta essa abertura, né? Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer... Era muito determinado o que era preciso fazer, então a gente se acostumou com esse lugar de que se eu não fizer exatamente aquilo, ou se eu não melhorar o meu feedback que eu tive ali negativo, isso é muito ruim para mim, para o meu negócio. E por isso que o feedback de melhoria, esse feedback negativo, vou chamar de feedback negativo, beleza? Ele não soa tão bem e é tão difícil de dar e receber. Existe ego dos dois lados, existe momento, igual você disse. Então, esse feedback ele bate de um jeito muito, muito ruim quando não existe o ambiente e o momento propício para que ele aconteça, né? Também sabe que às vezes eu acho que acontece, a gente colocou aqui quem é que deve dar o feedback, né? Então, assim, a gestão, o RH, e às vezes o par, quem está trabalhando ali no dia a dia, e muitas pessoas às vezes acabam desmerecendo ou não dando atenção pro par, que te pontua de alguma forma que é aquela pessoa que está ali do seu lado todos os dias, porque é uma pessoa igual. E aí, às vezes, a liderança que não tem tanto contato com o seu trabalho, que não entende muito, é dessa pessoa que eu quero ouvir o feedback, é dessa pessoa que eu quero saber o que ela acha de mim. Isso, às vezes, muitas vezes ela é descartada. Eu tenho alguns amigos que falam isso, assim, mas, nossa, o que essa pessoa vai falar? Sendo que essa pessoa entende quais são as minhas demandas, a pessoa entende quais são as dificuldades dessa função. Não que o feedback da liderança não seja importante, é tão importante quanto, mas acho que todos esses feedbacks, eles são acho que são preciosos, né? Assim, são diferentes pontos de vista exatamente. que compõem uma coisa como um todo, né? É engraçado, a gente não está batendo na liderança, né? Aqui, não, de forma alguma. Não é isso. É só importante entender que o feedback ele tem várias características e vários pontos de vista vão trazer para você uma construção de quem você quer ser quando recebe esse feedback, né? E uma coisa que eu gosto de bater muito é empresas onde as pessoas estão mais maduras ou o grupo está mais maduro, conseguem se relacionar melhor e ter esse feedback acontecendo no dia a dia de um jeito muito mais natural, né? Você não precisa estruturar um momento ou ainda todo mundo se conhece tão bem que eu tenho um feedback para dar para a Michelle, mas eu sei que hoje não é o dia, ou agora não é o momento, ou esse não é o ciclo. Empresas mais maduras têm essa capacidade de dar o feedback
de um jeito muito mais tranquilo, né? E até compartilhando... Pode falar. Não, pode continuar. Até compartilhando uma dificuldade, que às vezes a gente fala assim, o Granato, a gente tem esse estilo. Mas até a gente mesmo passa por problemas. Quando a gente entrou na pandemia, a gente já tinha um time, né? Então era um time que se relacionava, eu sabia qual era o tom de voz que aquela pessoa falava quando eu mandava mensagem. E aí na pandemia a gente teve novas contratações de pessoas mais jovens, como você falou. E eu, particularmente, tive muita dificuldade, né? De como me relacionar com uma outra geração de 20 e poucos anos. Pertinho da minha idade. Porque, às vezes, a gente, por já se conhecer, sei lá, trabalhava 3 anos juntos. 3 anos, né? Quando a pandemia começou. A gente já sabia. Eu sabia que a pessoa tava falando pra mim super de boa. E aí você falava assim pra mim, Michele, mas a pessoa pode estar lendo no Slack com uma vozinha. Exatamente. E era exatamente isso que acontecia. Essa é a minha crítica sobre o feedback por texto à distância. Então é isso. E a gente, até o Granato, a gente passa às vezes por problemas e por ajustes também dentro desses times, né? Como a gente vai se relacionar. E aí Sim. a gente passou esse momento de dificuldade, turbulento. Quando eu falo muito de maturidade, tem a ver com isso, sabe? De você... nós já somos enviesados, né? Então eu posso ir muito com a sua cara, Michele. E daí eu vou ler os seus textos com a vozinha. Tipo, bom dia. Pode ser assim, ou pode ser assim, bom dia. Ou pode ser assim, bom dia. Mandou uma exclamação. Bom dia. Se eu não for com a sua cara, a vozinha já vai, né? Eu olho a Michele, já vou assumir a vozinha que eu imaginei para ela, e isso entra numa zona de conflito. E quando eu falo de maturidade, tem muito a ver com desconstruir essas figuras dentro de você. E mais do que isso, né? Então, onde a liderança entra aí nesse lugar? De criar um ambiente seguro para que a troca aconteça, que seja entendido que cabeças não são degraus, né? Então, você não vai violentar o outro. Você como gestor, você como empreendedor, criador do negócio, precisa construir um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para conversar e para que as cabeças não sejam degraus, né? Para que você não ofereça ali, tá vendo? Ele tá dando um monte de feedback aqui, por isso eu vou promover. Não, um ambiente seguro onde as pessoas possam compartilhar, porque o objetivo de todo negócio é dar lucro, e o objetivo de dar lucro só é atingido se todas as pessoas se comunicarem bem e se todo o feedback for entendido e dado da melhor maneira possível. Negócios têm fins lucrativos e no final das contas, quanto mais, eu comecei falando sobre isso, né? O DNA da empresa tem a ver com o coletivo, como as pessoas se relacionam dentro da empresa, como essa comunicação é forte ou não. Philip Kotler bate muito sobre isso, né? Sobre essa potência que clareza na comunicação tem que ter, sobre essas comunicações sem travas, né? Para que você consiga fazer a comunicação fluir dentro do negócio, que assim você vai ter cultura forte, você vai ter produto bom. Assisti um documentário sobre a Boeing, muito legal. Foi a Boeing, isso, sobre a Boeing. A Boeing era uma empresa gigantesca e tal, e durante um período, a qualidade sempre foi uma grande questão. E nesse documentário, os funcionários antigos, eles falam sobre isso. Falavam assim, a gente tinha a liberdade de chegar e falar assim, cara, não foi apertada aquela porca. E voltava um dia para trás, a produção inteira, para que o avião saísse corretamente. E aí a empresa recebeu um aporte, olha aí, um aporte grande, e aí começou a ser controlada por uma outra empresa que não tinha a expertise das pessoas que estavam trabalhando, que era um coletivo forte, que se comunicava de um jeito muito forte, que tinha essa cultura de feedback intensa, começou a ser controlada por essa outra empresa e a gente teve 2 acidentes aéreos em 6 meses pós-produção. E tem um outro documentário ainda mais bizarro, que é com câmera escondida e tudo mais, onde um falava pro outro assim, cara, não apertou a porca do trem de pouso, não sei o quê. Aí o outro falava assim, puta, não acredito, mas não sou eu que tô lá. A cultura se transformou. Pessoas... Você percebe? O feedback ele é importante. A cultura, a qualidade do produto, a entrega no final e, mais do que isso,
a agilidade que o negócio tem de ir por lá ou ir por lá. Então, quanto mais intensa essa cultura de feedback, de gente, não tá legal esse trabalho que a gente está fazendo ali, vamos tentar melhorar. Quanto mais intenso, mais ágil a empresa fica para desviar. Às vezes é só um desvio de rota, não é uma mudança de rota intensa. Então, muito importante por isso também. Aí também tem um ambiente agradável e saudável. Hoje em dia é um fator muito, muito importante para as pessoas, né, dentro da empresa. Antigamente, nos outros modos, até era desconsiderado, mas hoje em dia é algo muito... Não, a gente está colhendo o que essa cultura mais que pressiona mais, né, que violenta mais, plantou. Então, a gente tem uma série de problemas mentais, né, acontecendo dentro do ambiente de negócio, de empresa, por conta dessa brutalidade na comunicação, né? Então, ainda existem muitas empresas hoje que têm essa cultura de mais violenta, né? Onde o feedback ele não é exatamente um feedback, ele é quase uma sentença. Tem que vender mais, tem que produzir mais. O resultado, no curto prazo, não é bom. Sim. Podemos garantir. A história, como diria Magali, a história nos diz. Né? É isso. Bom, diga lá. Não, aí a gente foi buscar esse episódio, né, para conversar com as pessoas sobre feedback negativo, como isso impacta a vida das pessoas, o que é um feedback negativo, né? A gente não trouxe aqui nenhum caso extremo, mas eu acho importante a gente ouvir esse outro ponto, sabe? O quanto acaba impactando, o quanto um feedback é importante para que você tenha o direcionamento, que eu acho que é mais ou menos isso, né? Você saber se você está indo pelo caminho certo ou não. Sim, exato. Esse é o lugar. E nós falamos com quem? Com a Marcele Ferrari, minha amiga. É head de conteúdo e criação. Acho que se eu errar, ela vai me matar, mas tudo bem. E ela é publicitária. Então, e esse meio, às vezes, de publicitário é um meio, às vezes, meio tóxico, né? Assim, de agência, jobs. Só que eu gosto de falar inglês. Sim, é verdade. Bom, eu estou há alguns anos nessa carreira de publicidade e eu tive a sorte de sempre trabalhar em lugares que tinham essa cultura de feedback, o que foi muito positivo para mim, assim, sabe? Me ajudou muito na minha carreira, me ajudou muito no meu crescimento. Claro que alguns dos lugares que eu passei tinha essa cultura do feedback muito mais no papel do que na vida real. Mas, assim, ainda assim eu considero como um ponto positivo, porque esses lugares tinham a intenção ali de construir um espaço interessante para haver esse tipo de conversa. Dito isso, eu acho que eu tive uma situação na minha vida que foi especial, eu diria. Qual era essa situação? Faz um tempo já, era no início um pouco mais de carreira, eu não estava num cargo de gerenciamento como agora, eu sou diretora de arte, eu venho, né, de direção de arte, e na época eu era DA pleno, e eu estava muito almejando um cargo de DA sênior, sabe? E aí, assim, isso já estava muito acordado com a minha chefe tinha visibilidade disso, a equipe que trabalhava comigo também, a gente estava ali, né, armando meio que o circo literalmente para que isso acontecesse, então eu estava com entregas que me davam visibilidade, eu estava ali mais já me portando como uma DA sênior para conseguir almejar essa vaga. E aí essa vaga surgiu dentro da agência. E ficou muito legal, nossa, a vaga surgiu, etc e tal, só que eu não fui considerada para essa vaga. E aí eu fiquei tentando entender por que eu não fui considerada para essa vaga, sabe? E foi uma situação que nem a minha chefe direta na época sabia me explicar diretamente, porque teoricamente eu estava performando. E aí eu acabei que na época eu fui conversar com o chefe dela, que era o chefe de todos nós. E ali eu tive um feedback que eu considero muito vazio, assim. Eu acredito que feedbacks são momentos de construção, né? Um momento que você pode ter uma troca ali, um momento que te permite um crescimento. E foi um feedback que foi assim, ai, Má, eu acho que ainda não, só mais um pouquinho, sabe? Eu acho que falta um pouquinho, acho que falta você fazer um pouquinho mais. E ali, naquele momento, eu não senti nenhuma abertura, sabe? Para perguntar o que era esse pouquinho mais, o que estava faltando ainda, sabe? E eu fui atrás desse feedback, eu estava querendo crescer, então eu queria muito que os apontamentos acontecessem de uma forma direta e real e objetiva. Então, naquele momento, aquele feedback para mim foi zero construtivo, foi bem frustrante, na verdade, principalmente porque eu estava almejando uma cadeira e eu não sabia o que eu precisava fazer para, de fato, sentar nela.
E aí foi que o desfecho dessa história, eu acabei saindo desse lugar, acabei indo para um outro lugar, sentando na cadeira que eu queria, mas eu não tive o feedback que eu queria, e isso abriu espaço para eu caraminholar várias coisas. Mas assim, o tempo passou, a gente também vai se autoconhecendo e tudo deu certo no final. Mas é isso, eu gostaria que o feedback naquele momento tivesse sido uma oportunidade de troca, sabe, de crescimento, que os apontamentos tivessem sido feitos, até porque eu estava querendo aquilo, queria ouvir, queria entender. E é isso. Muito bom. Muito obrigada, Marcele Ferrari. Muito obrigado, Marcele. Olha que legal, Muito né? legal, Acho né? que a frase mesmo quando o lugar que ela trabalhava, que tinha só uma casquinha de cultura de feedback, que não acontecia de fato, ajudou no crescimento. Então, esse é o resultado 360 graus. Ela deu ali o testemunho dela como indivíduo, então ela estava buscando um crescimento profissional, só que é o que eu costumo falar aqui, né? Se o sarrafo aumenta de todo mundo, todos ganham, o negócio ganha. Então, se todo mundo melhora, se você melhora, se eu te dou um feedback para melhorar, não é porque eu quero te deprimir, é porque eu quero que o nosso negócio ele cresça como um todo. Então, ela estava mirando numa melhoria dela, ela queria sentar numa posição, ela tinha uma meta muito clara. Aliás, parabéns, Marcele, porque poucas pessoas têm essa visão, né? Eu quero isso aqui. Se você não fez o planejamento, seu planejamento de carreira, faça. Onde você quer estar daqui a um tempo? Ela tinha muito clareza sobre isso e queria um feedback sobre o que eu precisaria melhorar para chegar nesse lugar. Falta um pouquinho mais. Legal desse feedback de falta um pouquinho mais é que não tá nada ruim. Você só tem que potencializar. A gente estava falando aqui atrás das câmeras agora há pouco. Dentro da cultura do Granatum, a gente conheceu várias figuras maravilhosas. Uma delas foi o Klaus Westenfeld, que ajudou a gente a entender, num contexto de desenvolvimento, ok, você que nos ouve aí, somos uma empresa de desenvolvimento de software fundamentalmente. A gente teve um workshop sobre Extreme Programming, né, que é um método ágil, uma estrutura mais profunda sobre como desenvolver software de muita qualidade, que entrega muito valor para os clientes. E aí o Klaus, ele compartilhou uma história sobre o coach de salto em altura, né? Como que seria um mau coach de salto em altura, né? O treinador de um atleta de salto em altura? Você tem lá o sarrafo do salto, você chegar e falar assim, corre e pula. Aí a pessoa vai correr e vai pular, vai se estabacar, não vai conseguir pular. E aí o coach passa a instrução, pula mais alto. Não é essa instrução. Não é essa instrução que a Marcele queria. Porque o que ele falou para ela foi, pula mais alto. Só mais um pouquinho. Normalmente, o bom coach ele vai falar assim, olha, o seu ângulo de entrada tá assim, usa assado, sua última pisada foi com o pé esquerdo, usa o pé direito, inclina mais a sua coluna no momento que você estiver no topo. Enfim, você passa instruções claras sobre pontos de melhoria. E era isso que ela queria, e é isso que todo mundo precisa. Inclusive, quando você tem um feedback, você precisa de clareza, quais pontos você precisa melhorar, se você precisa melhorar. E esse superficial, pula mais alto, não funciona, tende a não funcionar. E aí você frustra quem está pulando, então passa um dia lá tentando pular mais alto. O que é pular mais alto, né? O que é pular mais alto? Mas eu acho bacana também que a Marcele, ela teve também a coragem de ver que aqui não vou ocupar essa cadeira. Não, acho que deixaram ela meio em banho-maria. Tipo, continue aqui, uma hora vai acontecer. E muitas pessoas, às vezes, não têm essa coragem, por conta de vários motivos, de procurar, de ter esse objetivo. Eu quero ocupar essa cadeira e ficam ali naquele lugar. Preso, né? Preso. E é isso. Porque às vezes você quer um direcionamento claro, assim, quais são os pontos, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso aplicar mais, o que eu preciso, onde eu preciso evoluir. E eu acho que faltou maturidade dessa liderança, né? Total. Por que você tem que ficar... Total. Se a pessoa tá ali disposta a ouvir, eu tô te perguntando, eu quero que você me fale, a pessoa fica ali cheio de... Esqueci a palavra aqui. Não é ovos. Oh, meu Deus, não tirei ovos. Pisando em ovos? Pisando em ovos. Pisando em ovos? Cheio de dedos. Faltou cheio de dedos, e isso, cheio de dedos complica. E aí, uma outra coisa que eu achei legal, hoje ela já ocupou uma cadeira de liderança, né? Ela é head na agência que ela trabalha. Então, hoje ela tem uma equipe que ela lidera.
Então eu perguntei pra ela como que é ocupar esse lugar agora liderando esse time, e é um time que ela lidera totalmente à distância, remotamente, como ela faz pra aplicar, né, essa cultura do feedback agora nessa outra posição, em uma versão mais madura, né? É isso, pode colocar, Igor. Bom, gente, hoje eu estou como head de criação e conteúdo. Eu faço gestão de 2 duplas aqui dentro da agência. A gente trabalha dentro de uma agência de publicidade, e aqui esse esquema é de dupla de criação mesmo. E, assim, construção de feedback com o time é uma construção constante, né? Se a gente fizer uma análise aí um pouco mais abrangente, socialmente falando, nós não somos criados para ter esse lugar de conversa, esse lugar de troca, esse lugar de diálogo, né? Socialmente falando, a gente não tem isso. E isso parte de vários fatores, assim, inclusive fatores políticos. As pessoas, elas têm cada vez criado mais paredes do que pontes. Então, eu acredito que a cultura de feedback ela é extremamente importante, e ela vem do diálogo. Feedback nada mais é do que uma conversa, e ele precisa acontecer o tempo todo, e não precisa acontecer só de maneira estruturada. É claro que feedbacks estruturados são muito importantes, eles precisam acontecer, mas eles também podem acontecer de uma maneira do dia a dia, sabe? E as pessoas, elas precisam estar à vontade para dizer o que pensam, e esse ambiente, ele precisa ser confortável para todo mundo que está ali, sabe? Então, hoje, eu tenho muito essa cabeça, assim, de tentar criar um ambiente confortável para que hajam trocas, para que eu possa dar feedback e para que, principalmente, eu também possa receber feedback, sabe? Eu acho que tudo na vida é uma grande troca. E se não há troca, não há ciclo, não há crescimento, e aí as coisas começam a parar de fazer um pouco de sentido. Sobre o trabalho remoto, hoje eu trabalho 100% remoto, e para mim, isso nunca foi um empecilho, tá? Eu, pessoalmente falando, me dou muito bem com o trabalho remoto, e não são as telas que me impedem de criar um tipo de relacionamento com as pessoas, sabe? Aí, uma visão mais pessoal. E talvez eu tenha um privilégio de trabalhar com pessoas que são mais jovens e pessoas que também não têm esse tipo de dificuldade, sabe? É claro que, assim, o trabalho remoto é uma questão que não tem o cafezinho. Tipo, vamos ali tomar um cafezinho? Vamos fazer uma fofoca? Ou então, vamos almoçar, né? E aí a gente conversa, fala sobre coisas diversas. Não tem essas oportunidades cotidianas para você criar relacionamento e criar laços. Eu acho que no trabalho remoto você precisa dar uma forçada ali, você precisa, né, criar esses momentos, mas nada impede, por exemplo, de você criar um call com a sua equipe de fofoca. Tipo, vamos criar um call de fofoca aqui, vamos falar sobre série, o que a gente está assistindo, sabe? Nada impede disso acontecer durante a semana. Enfim, então, essas são estratégias que eu adoto com a minha equipe, às vezes não de maneira tão estruturada, do tipo, semanalmente, mas pelo menos em cada um dos calls, no começo dos calls, a gente começa de uma maneira mais descontraída, mais divertida, falando um pouco de si, enfim, para criar um relacionamento, porque a partir do momento que você tem um relacionamento, você se sente mais à vontade para falar o que pensa e também para ouvir dos outros o que você precisa ouvir, e aí a gente faz uma construção em conjunto. É isso, Marcele, maravilhosa. Vou deixar os arrobas da Marcele aqui, gente, pra quem quiser conversar com ela. Excelente publicitária, minha amiga, fizemos faculdade juntas. Eu sou publicitária, às vezes eu nem falo, nem penso muito nisso, né, assim, verdade, na vida. Mas uma coisa que eu acho muito legal que a Má falou, que essa questão de hoje as pessoas criarem mais paredes do que pontes, né, umas com as outras, assim. Eu acho que ter esse intuito de ajudar o outro e não, tipo, quero lacrar, quero sair por cima dessa situação. É essa construção. E quando eu te ajudo, eu também evoluo. E quem é líder, estar aberto para ouvir também o seu liderado, né? Sim. Trazer essa outra perspectiva. E esse momento de descontração é muito importante. Aqui no Granato, a gente tem toda quarta-feira uma reunião geral, né? De todos os times. E a gente tem o momento da chegância. E é muito engraçado, porque era pra ser um momento super rápido, às vezes a chegância demora, tipo, 1 hora. Porque é um momento também dos outros times conversarem, porque durante a semana cada um fica, às vezes, no seu bolo ali. No seu bolo é ótimo, gente. Minhas metáforas. Fica com seus pares. E aí eu troco hora ou outra com uma pessoa, mas não tenho esse contato mais direto. E aí, na quarta-feira, é o momento da gente se ouvir. E aí tem semana que você quer desabafar, é um momento assim, né? Senta aqui, eu te escuto. E tem momentos que você tá ali pra ouvir. E é um momento de troca, às vezes a pessoa não tá bem. E é muito importante, né? Construir esse momento. A gente tem esse momento, às vezes, presencialmente, mas às vezes tem pessoas que estão online.
E o quanto é importante a gente criar esses espaços, esses momentos, para que as pessoas troquem e não fiquem falando não fiquem falando só sobre trabalho, porque quem eu sou no trabalho é uma parte de mim, né? Sim. E tem uma característica, um dos princípios do Granatum é a autonomia. Sim. Né? Então, até para você liderar, então a gente falou aqui sobre liderança situacional, né? Sobre todo mundo tem o mesmo peso aqui e tal. Você pode praticar autonomia para desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível, e ser autônomo exige que você conheça a si mesmo, ao seu par e ao ambiente. Então, o ambiente a gente consegue dar transparência total e ajudar todas as pessoas no que elas precisarem. Conhecer a si mesmo tem a ver com você, indivíduo, né? Mas conhecer o próximo tem a ver com a chegância. Então, é engraçado que o princípio de não ler texto com vozinha é você entender qual é o contexto do outro. Então, pode ser que, de fato, tenha vindo uma pedrada para cima de você, ali uma frase meio torta, e a partir do momento em que a gente chega, né, faz esse momento da chegância, a gente entende o que passou ali naquele período, né? Então, a gente faz toda quarta-feira. Nessa semana, normalmente, quem traz na chegância, ele traz o fato que é importante de ser trazido, que entende que é importante e vai contribuir ali para que todo mundo entenda qual é o momento. Então, entender os outros, os seus pares, faz parte de praticar um dos nossos princípios, que e dos nossos valores também, que é a autonomia. Exatamente. Né? A distância ainda é muito complicada. A gente também estamos trabalhando home office, né? A gente se encontra muito menos vezes, né, do presencial aqui, mas fazemos questão dessa troca. É importante, né? Acontecer esse momento. Então a gente aproveita esse momento para olhar no olho, né? Para rir, para chorar, para, enfim, desabafar e compartilhar um pouco do que está acontecendo comigo, que sou seu par, nesse momento aqui. Isso, né? Exatamente, muito bom. E ela falou uma Pode coisa, falar. rapidão, ela falou uma coisa sobre nem sempre esse feedback tem que ser estruturado, né? E tal. Vou voltar lá no episódio da Magali. A gente pode ter ferramentas que ajudem a gente a começar a evoluir nessa questão de não... Eu falei até um pouquinho mais atrás aqui, de não precisar do momento do feedback para que não crie esse momento de tensão, né? Vai ter o feedback positivo e depois o negativo e tal. Mas existem ferramentas que ajudam a gente a ir nesse lugar onde todo dia a gente pode dar e receber um feedback. Uma dessas ferramentas foi criada dentro da WebGo aqui, que é o Feedback Canvas. Né? Uma ferramenta muito famosa. Uma ferramenta bastante utilizada aí, criada pelo professor Matheus Haddad. Aí ele puxou essa questão porque os nossos negócios têm como característica ser horizontal e eles têm os mesmos princípios, né? Então, por exemplo, a autonomia é um princípio importante que define esse modelo mais orgânico, mais dinâmico, né, de gestão dos negócios. Então, isso sempre foi muito importante para a gente e nascemos fundamentalmente como uma empresa de software, onde o dar e receber feedback é ainda mais difícil, né? Eu, como desenvolvedor, posso dizer que eu demorei para desenvolver a minha capacidade de se comunicar melhor, de ser menos introspectivo, assim, né? Porque a nossa atividade, ela exige muito disso, né? Da sua concentração, de você estar mais fechado ali no seu mundo. Então, a gente teve muita dificuldade, no começo, principalmente, da criação da nossa cultura, de fazer com que todas as pessoas participassem e dessem feedback e recebessem feedback. Então, aí, a gente criou aqui dentro, o Matheus criou aqui dentro, o Feedback Canvas, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Exatamente. Quando a gente falou, vamos falar sobre feedback, Matheus Haddad não poderia ficar de fora. Exato. E eu conversei com ele justamente sobre como construir essa cultura do feedback. Porque muitas vezes as empresas falam assim, a gente é moderno, a gente é atual, a gente faz feedback 360. Tem escorregador? Tem escorregador, Piscina mas bolinha. não tem uma cultura, como você falou, né? Não existe essa base. E aí eu perguntei isso pro Matheus, como construir esse ambiente. Então,
Matheus Haddad, na tela. Bom, eu acho que antes de mais nada, vale lembrar a importância que o feedback ganhou nos últimos anos, né? Porque o trabalho começou a ser tão mais colaborativo, tão mais dependente das relações entre as pessoas, que só avaliar o desempenho começou a ser muito pouco para a gente garantir algum tipo de resultado. Então, muito mais do que avaliar o desempenho individual no trabalho, passou a ser importante a troca de feedback entre as pessoas, para que cada um pudesse perceber a melhor forma de trabalhar junto com o outro para gerar um resultado que não depende mais da atuação individual, mas sim de uma atuação mais coletiva. Então, criar uma cultura de feedback passou a ser muito estratégico para as organizações, porque isso é resultante das interações entre as pessoas, que acaba garantindo as inovações no trabalho. Para criar uma cultura de feedback, antes de mais nada, é preciso ter um ambiente com segurança psicológica, porque é preciso saber ouvir a outra pessoa, é preciso saber falar com a outra pessoa, mas é preciso saber fundamentalmente que você não arcará com consequências sociais por estar fazendo isso. Não será advertido, não será repreendido por ouvir ou dar feedbacks. Se todo mundo começa a entender que essa troca de feedback no trabalho é importante para que todos melhorem profissionalmente e para que o resultado também melhore, então a gente tem um ambiente saudável para que as pessoas possam se ajudar e fazer um trabalho em conjunto muito mais significativo, com resultados melhores. Matheus Haddad, diretamente de Portugal, é isso, né? Cultivar o ambiente propício, e eu acho que ele falou uma coisa muito importante, muito, muito importante, que entendo que seja a parede que nasce entre o feedback aí, que é entender e criar um ambiente onde o feedback, tanto dar como receber, não tenha como consequência punição de alguma forma, né? E aí a punição de alguma forma é o quê? Demissão? Não só isso, mas também eu não virar a cara para você. Eu entender que você está me dizendo quais são os pontos que você acha importante de eu melhorar, né? E a criação desse ambiente é engraçado, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Também está relacionado com o desenvolvimento do time. Então, o coletivo que constrói esse ambiente. Claro que as lideranças ou os líderes que emergem ali podem ajudar a contribuir para que esse tipo de ambiente nasça, né? Cresça ali dentro de um negócio. Mas também faz parte das pessoas. E eu tenho muito uma visão particular de que a maturidade tem a ver com isso. E aí maturidade não está relacionado com a idade, né? Tá relacionado com dar um passo para trás e me enxergar como um indivíduo dentro do coletivo, né? De entender que eu faço parte do todo. E é muito difícil, é um exercício complicado, você tem que não deixar de lado, né, mas trazer com menos peso o seu ego, a sua vaidade para dentro da roda ali. Isso dificulta demais no momento de você praticar uma escuta mais ativa, né, de entender aquilo ali com muita atenção, aqueles feedbacks com muita atenção. Eu acho que é uma coisa assim, pelo menos aqui dentro do Granata, a gente tem muito sério, assim, independente da área que cada um trabalhe, a gente tá focado sempre na mesma entrega. Então, muitas vezes, por exemplo, não cabe a mim, eu tô vendo a pessoa ali se lascando, indo por um caminho totalmente torto, e tem gente que vai falar, não é da minha área, não cabe a mim. Mas quando você se sente pertencente, dono desse lugar, desse time, você acaba falando, não é bem assim, vamos para outro lado. Então, existe também esse ambiente propício para que isso aconteça. Eu também conversei com o Matheus falando um pouco mais sobre o Feedback Canvas, né, que foi essa criação dele, como surgiu. Eu já fiz, acho que 2 vezes aqui no Granata, é muito bom. Mas foi um momento meio tenso. E o que eu acho mais legal ele vai trazer é que você escolhe também, né, quem é que vai trazer... gente, eu tô meio voado hoje. Quem é que vai aplicar o feedback e você que pede esse feedback. Então, você está aberto a ouvir, né? Isso é uma coisa interessante. E talvez a coisa mais importante do Feedback Canvas. Claro, ele estrutura num cartaz, né? Ele estrutura. Mas você, lembra que eu falei? Você precisa conhecer
o seu par e você. Você sabe lá no fundo quais são os seus pontos de melhoria e você sabe quem é a referência para você no ambiente que você está. Então, não vou chamar só meus amigos, né, para vir aqui falar bem de mim. Ou eu vou chamar só os meus amigos porque eu preciso melhorar muito e eu sei que só os meus amigos vão trazer os pontos mais críticos para mim. Mas eu quero tecnicamente melhorar em uma determinada área. Eu vou chamar uma pessoa que eu admiro naquela área. Eu preciso intelectualmente melhorar de determinada forma. Eu vou chamar aquela outra liderança. Então você começa a se respeitar. Você se conhecendo puxa, né, para você os pontos de melhoria com as melhores pessoas que você avalia serem as melhores para te dar o feedback, né? Isso mesmo. Isso aí. Pode colocar, Igor. O Feedback Canvas é uma ferramenta que foi criada na WebGo com o intuito de facilitar o processo de troca de feedbacks de uma equipe para um dos seus integrantes. Então é uma ferramenta facilitadora desse processo, mas que parte do princípio que é a pessoa que decide quando e de quem receber o feedback. Então o Feedback Canvas nada mais é do que um cartaz que estrutura o feedback em 2 etapas muito simples. Primeiro, a percepção dos seus colegas de trabalho sobre a sua atuação num determinado cargo ou papel. Então é a hora de você descobrir será que eu estou atuando bem mesmo? Será que as pessoas me percebem da mesma forma como eu me percebo no trabalho? Ou será que as percepções são diferentes e existem motivos que eu nem sei? Então, a primeira etapa do Feedback Canvas tem a ver com a percepção que as pessoas e eu tenho do meu trabalho naquele contexto de equipe. E a segunda parte do Feedback Canvas tem a ver com em que pontos eu tenho atuado bem, em que pontos eu posso melhorar e que sugestões as pessoas que trabalham comigo podem me dar para que eu possa me tornar um profissional melhor. Então, desta maneira, o feedback ele deixa de ser uma avaliação de desempenho e passa a ser um recurso muito importante para que alguém que deseja melhorar profissionalmente possa ser ajudado pela sua equipe. Então, é nesse contexto que o Feedback Canvas foi criado. Todos podem usar o Feedback Canvas? Todas as empresas poderiam utilizar o Feedback Canvas? Sim, né? É uma ferramenta de facilitação. Idealmente, num ambiente de extrema segurança psicológica, de bons relacionamentos, de abertura, de transparência, talvez uma ferramenta de feedback nem fosse necessária. As pessoas conseguiriam falar cara a cara, olho no olho, sem grandes receios. Mas como ainda temos dificuldades sociais de relacionamento, principalmente dentro do ambiente de trabalho, então uma ferramenta como o Feedback Canvas habilita, facilita, permite que as pessoas possam ouvir de uma maneira segura e estruturada feedback dos seus pares. Então, se você tem um contexto que está predisposto a evoluir com as pessoas se ajudando através de feedback, o Feedback Canvas pode ser uma boa opção. Muito obrigada, Matheus Haddad. O que eu acho sensacional é que, por exemplo, o Matheus está em Portugal, o Marcelo está em São Paulo, eles não se conhecem, mas as falas, elas se conectam, né? Sim. Mesmo ele sendo uma pessoa mais velha, mais experiente, que criou esse feedback, e ela é uma pessoa com seus 32 anos, tem essa... Você viu essa, Matheus? Mais velho, mais experiente. Não, ela só se pra... conecta. É uma coisa que eu acho Eu muito não gosto engraçado. de confusão, né? Mas... Não, eu quero voltar a ser amiga dele porque eu quero ir pra Portugal. Quero estreitar essa relação. Quero visitar ele, Dayana e a Daphne em Portugal. O que eu acho legal do Feedback Canvas é que, assim, você sai do imaginário. Às vezes eu tenho uma perspectiva, uma visão em relação a mim, e eu acho que você tem outra visão. Então, tem lá, pra quem viu em vídeo, passou aqui o cartaz com o meu Feedback Canvas. Se você está no nosso grupo, você vai receber no nosso grupo essas informações, qual que ali é o nível, né, que eu me encaixo. E às vezes a gente é surpreendido, porque você às vezes tem uma visão até um pouco reduzida daquilo que você é, daquilo que você faz. Quando você vê o olhar do outro, a opinião do outro, é completamente diferente. E também algo muito legal é que você sai dali com pontos de melhoria. Não fica assim,
falta um pouquinho mais. Exatamente. Não, não fica nessa questão. Você pouquinho sai mais. dali com direcionamentos de para onde que você tem que ir, quais são os próximos passos. Eu acho isso muito, muito legal, super recomendo. Sim. E é uma maneira, é uma ferramenta, depois que você usa com mais frequência, acontece o objetivo da ferramenta, que é no dia a dia, acontece esse feedback, esse olho no olho, né? Mas ajuda demais a que todas as pessoas evoluam. E também é engraçado, porque não é um estado final. A gente não usa o feedback Canvas por um período e aí depois a gente para de usar e vai todo mundo ser olho no olho. Existem períodos em que o negócio passa por um período mais tenso, menos tenso entre as pessoas, entre o coletivo. Isso acontece em qualquer coletivo, né? Então, é importante entender. Não, eu preciso estruturar melhor aqui esse feedback. Não estou no momento de receber o feedback. Ou, olha, tá dando treta por causa da nossa relação aqui. Então, traz de volta o feedback e volta de novo a estruturar esse momento, como as pessoas se comunicam. Mas, no geral, eu acho que uma coisa muito importante é você intensificar a comunicação, seja, né, criando o grupo da fofoca, da série, seja intensificando, criando ciclos de feedback com o Feedback Canvas, seja a chegância, os encontros semanais. Quanto mais intensa for a comunicação, mais fluida vai ser a capacidade do time de dar e receber feedback. Esse é, com certeza, a grande questão de todo o negócio. Se você tem uma cultura forte, né? Porque também não pode ser um feedback do tipo, olha, eu acho que a gente tinha que melhorar um pouquinho mais aqui, gente. Tá bom, mas precisava ter um pouquinho mais. Não, tem que ser feedbacks bem direcionados para um caminho claro. As pessoas precisam ter clareza de para onde o negócio está indo, as pessoas precisam ter clareza sobre quem elas são, por que elas estão executando cada coisa. Se você intensificar a comunicação, o feedback ele vai nascer, ele vai sair de forma muito mais natural. Ele vai sendo construído, né? Sim. E uma dica, um momento dica aqui, gente. Dica. Eu quero dar para quem é liderado, para quem está nessa posição também, saber para onde quer ir, quais cadeiras ele pretende ocupar e em quanto tempo, sabe? Porque aí eu vou saber se essa empresa vai me atender ou não, dentro desse período que eu já predeterminei, e peça aos seus líderes, pares, feedback, sugira formatos também, assim, Sim. de como você acha bacana trabalhar. Sim. E para quem é líder também, propor esse momento de construção, sabe? Não só apenas esse feedback mais, às vezes, punitivo, com essa carga negativa, ter também esses outros formatos. Então é isso que eu quero propor aqui para esse episódio. Muito bom. O Matheus começou a falar dele dizendo sobre entendemos que só medidas de produtividade não são mais suficientes para você ter um negócio crescendo. Sim. Né? Você precisa ter as relações acontecendo e os profissionais melhorando e o ambiente seguro. Então, é preciso mais. Então, construa o seu negócio com esse mais. Estimule o feedback, né? Estimule o feedback entre as pessoas. Dê feedback, peça feedback. Certo? Certíssimo. Muito bom, Michele. Adorei o episódio de hoje. Temos recados no final? Não, gente, deixa eu ver. Não. No grupo, não vai acontecer nada no grupo, o Feedback Canvas, ele tem manual de instrução. Vai acontecer isso? Vai acontecer isso, Michele? Eu fiz tantas anotações aqui no meu, que eu me perdi na minha ordem. Eu peço desculpas por essa confusão. A gente vai compartilhar mais informações sobre o Instituto Haddad. O Matheus tem bastante conteúdo na internet. Já participou de várias lives falando sobre não só feedback, mas também gestão ágil, várias dicas. E a gente também vai compartilhar no grupo mais informações sobre o Feedback Canvas, como aplicar e esses modelos de como fazer na sua empresa. Então, se você não faz parte do nosso grupo, eu te convido a entrar e fazer parte e abrir e fazer parte desse coletivo. Abrir esse passagem, fazer parte desse coletivo. Muito eu bom. gostei de falar de feedback, então eu tô digerindo, eu tô aqui, ó, voando nesse episódio. Sensacional. Mas foi um ótimo episódio, Floss. Excelente. Eu gostaria de convidar de novo, se você ainda não se cadastrou e não testou o Granato, afinal de contas, o que tem feedback a ver com gestão financeira, pelo amor de Deus? Nós falamos de gestão financeira e empreendedorismo. Pessoas
felizes e com um nível alto de capacidade de execução, produzem negócios mais lucrativos. Não é? Exatamente. E se você não testou o Granatum ainda, o melhor software de gestão financeira da galáxia, entre lá, www.granatum.com.br e testa por 7 dias. Você vai entrar em contato com o nosso time maravilhoso, que é resultado de tudo isso que a gente falou aqui, né? De uma cultura de feedback, de uma cultura transparente e de uma cultura que é cheia de valores. Para você conhecer mais, se cadastra lá e conversa com a gente. Certo, Michele? Certíssimo. Muitíssimo obrigado por esse momento e por compartilhar toda a sua sabedoria e seu conhecimento comigo. Obrigada também. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Grande abraço e até a próxima semana. Super beijo e até a próxima.